Olá, queridos, a todos vocês, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma live para conversarmos ou dialogarmos sobre a Páscoa, esse tempo especial que nós estamos vivendo. E esse é um dia especial, amanhã da sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, um dia, eu diria que muito significativo para os cristãos de todo o mundo e, consequentemente, para mim e também para você que é cristão e que está nos acompanhando neste momento. Nesta sexta-feira, nós vamos continuar com as lives que estamos fazendo, que estamos realizando com alguns colegas pastores, conversando sobre as 7 falas do Redentor, as 7 falas do Senhor Jesus. E desde já eu quero dizer para você da nossa alegria, do nosso privilégio de estar falando a você, de estar me dirigindo a você, e espero no Senhor que esta live seja de grande valia, de grande significado, importância e relevância para a sua vida e também para a vida de todos os seus amigos e familiares que vão ter acesso a esse conteúdo, seja pela live, seja pelo seu testemunho cristão, daquilo que nós vamos estar aprendendo na manhã de hoje, tá bom? Eu falo aqui de Brumado, em nome da Igreja Presbiteriana em Brumado, em Vitória da Conquista, e nós nos alegramos com essa oportunidade, com esse privilégio, tá bom? Eu quero rapidamente ler um verso aqui do Salmo 22, verso 1, que ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Então é claro que nós vamos conversar sobre isso na manhã de hoje, partindo aqui desse Salmo 22 e olhando para o que está nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Marcos. O nosso convidado de hoje é o nosso querido amigo, colega, pastor Tarzan Leão. Nós vamos estabelecer o contato com ele para iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Enquanto você que já está aí ao vivo conosco, se quiser partilhar esta live com os seus amigos, com os seus colegas, com seus familiares, por favor, faça para que nós possamos ter mais pessoas aprendendo sobre a santa e bendita Palavra de Deus. Olá, Tarzan, bom dia. Bom dia, eu não estou conseguindo ver minha imagem aqui. O senhor vê minha imagem aí? Parece que tem uma câmera, está invertida a sua câmera, Tarzan. Está invertida? Está mostrando um pedestal, uma parede, alguma coisa assim. Ah, é isso. Pronto, agora eu vejo. Ao contrário. Bom É dia, pastor. verdade. Agora eu não consigo me ver. Eu estou bem enquadrado? Tá show de bola. Então tá bom. Então eu vou sem me ver. Afinal, eu já me vejo todo dia, né, pastor? Não preciso me ver. Não basta ver você nesse momento. Então, E aí, como é que você está? Como é que está a irmã Ana? Como é que está o Paracatu? está bem, graças a Deus. Estamos todos atônitos, né, pastor, vivendo uma situação que nunca imaginávamos poder viver, né? Assim, num país, quando nós lemos notícias da proibição, né, de culto público em países como Coreia do Norte, China, Arábia Saudita, nós nunca tínhamos imaginado como que isso realmente seria na prática, né? Agora, Sim. embora vivendo num Estado democrático, nós estamos impedidos de nos reunir para o culto público em função de todo esse problema que estamos vivendo, né? E descobrindo novas formas. Sim, sim. Tarzan, antes de mais nada é um prazer tê-lo conosco, né? Só para mencionar, Tarzan é um amigo nosso desde 2011, Tarzan. Acho que a gente se conheceu por aí, 2011, né? 2011, tem muito tempo. Então, eu digo isso porque eu pastoreei em Paracatu e tinha boas conversas no pátio da igreja ali com o Tarzan, com o irmão Didi, Isso. né? Dialogando, conversando. E o Tarzan é potiguar.
Já já você vai falar um pouquinho, né, de onde que você é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana em Paracatu, ou Igreja Maranata, né? É o nome Isso. da igreja. É teólogo, é escritor, né? Mas principalmente pastor. E aqui, Tazão, nós temos várias pessoas conosco aqui, irmãos aí do Goiás, os irmãos aqui de Brumado, por enquanto, de Formosa, Goiás, de Camaçari. Tem aí gente de Paracatu também, a nossa querida irmã Irene Souza, trabalhou muito tempo aí no Soma, ela Ah, está conosco aqui. E uma São Paulo também, e um conterrâneo seu aqui, o João Batista de Moura, lá de Currais Novos. opa, um abraço. O João, eu falei com o João ontem, um bate-papo muito interessante. Mas se apresente aí, diga quem é e a que veio. Bom, o pastor já falou, meu nome é Tarzan Leão, né? Isso é meu nome, né? Tarzan Leão de Souza. Eu sou da região do Seridó Potiguar, uma cidade chamada Ipueira, perto de Caicó, né? 47 quilômetros de Caicó. E estou aqui em Minas Gerais, em Paracatu, desde 95. Eu cheguei no final de 95, então já é muito tempo que estou aqui. Comecei a frequentar, né, a igreja presbiteriana no pastorado do pastor Gedivan, peguei um pouco do pastor Camargo lá na quarta igreja, depois o pastor Gedivan chegou, ainda num período, quando o pastor Gedivan chegou, eu já tinha saído do período de transição, porque na época do pastor Camargo eu ia para a EBD e de noite ainda ia para a missa. Eu era católico, estudei para ser padre, né? E aí foi com o pastor Gedivan que eu fiz né, assim, a transição, né, o abandono do catolicismo romano, né, assim mesmo de tudo, né? Eu lembro que na época eu procurei o padre, avisei que não ia mais, que aquela não era mais minha fé, né? E aí logo veio na igreja, né, até dos próprios pastores na época já o chamado, né, para ser pastor presbiteriano. E aí foi uma luta, né? Eu voltei a estudar, embora não tenha feito seminário formal, eu tive a oportunidade de estudar no Andreu Jumper, né, no Centro Presbiteriano, fiz 2 especializações, estudei no IBEL, eu fiz um curso no IBEL, e por fim fiz um ano de seminário para fazer um nivelamento teológico, né, no seminário, então foi muito importante. Inclusive, eu fui aluno do pastor de Caicó, aí pertinho de Currais Novos, que é o de Araújo, né? E aí vim aqui para o Patrocínio em 2013 acompanhar o pastor Camargo, que tinha sido da vila, né? Aí, no final de 2013, pastor Camargo recebeu um convite, a partir de 2014, se auxiliar o reverendo Roster, em Brasília, e continua com o Roster em São Paulo, né? Ele saiu, eu fiquei como evangelista, depois que completei meus estudos, fui examinado, o pastor Gedivan participou do exame, então, assim, é uma alegria, né, hoje, depois daquela caminhada, a gente poder conversar como colega de pastorado, né? Para mim, assim, é uma felicidade, é algo que eu não imaginava, pastor, lá naquele começo, na Vila Mariana, né? Nós um dia estaríamos pensando, né, teologia, Bíblia, o reino de Deus, como colegas de ministério, né? De maneira que Deus é bom demais, pastor. Verdade, verdade. Maravilhoso, viu? Mas é Tazão, no isso. Jumper você fez o quê? Como No Jumper você fez qual eu especialização? fiz duas. Eu fiz uma em teologia sistemática e outra em teologia bíblica. Eu fiz 2 especializações. E Teologia depois sistemática passou pelo Weber Campos, né? passei pelo Eber, passei pelos dois, passei pelo Nicodemos, Tarcísio, aquela turma toda, né? E depois eu fiz parte no Jumper de uma turma piloto de hebraico bíblico, também no sistema EAD. Essa foi uma turma piloto, escolheram algumas pessoas para iniciar esse trabalho de EAD na área de hebraico bíblico, e eu fui convidado, né, para ser um dos que integrariam essa turma piloto. Então, foi bom lá no Jumper.
Que legal, que legal. É, Tazan, nosso bate-papo hoje é sobre uma passagem bíblica extremamente importante, né? Claro, nós estamos conversando sobre as sete falas do Redentor ou as sete últimas frases de Cristo no Calvário, né? Na cruz. E nós já falamos sobre três delas e hoje nós vamos ver então aqui a quarta destas falas contigo. Conversei primeiramente com o pastor Geomário, que é aí pertinho de você, Taguatinga, isso. do DF. Conversei com o meu querido pastor João Batista, que eu te mencionei, que é lá de Currais Novos, ontem à tarde. E ontem à noite com o pastor Daniel, né, o nosso Daniel Costa, que é capelão da FAB, né, atua no momento lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e que é também um dos membros da JET, que é a nossa Junta de Educação Teológica. Portanto, são colegas muito especiais. E agora pela manhã com mais um, né? Que é você, para a gente conversar um pouco sobre esta fala de Cristo aqui em Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, mas ela vai aparecer primeiramente no Salmo, né? Salmo 22, que é um salmo messiânico. Isso. Então, eu E queria deixar você um pouquinho para fazer uma introdução e a gente vai pontuando o significado, a importância, o momento em que essa frase foi proferida. Por favor, prossiga. tá. Primeiro, assim, das falas da cruz, essa é a mais difícil, viu, pastor? Essa não é fácil, não é? Ela não é fácil. O senhor já falou do Salmo 22, que na nossa tradução é o versículo primeiro, mas quando nós vamos para o texto hebraico, é o versículo 2, porque no texto Dois. hebraico, a introdução do Salmo, né, a autoria, né, já é o primeiro versículo, né? E lá no Uhum. hebraico é Eli, Eli, lama zavactani, né? Zavatani, na verdade. O Senhor Jesus pronuncia aqui, conforme nós vemos no relato dos evangelhos, em aramaico. Evidentemente, na sinagoga ele falava e conhecia esse texto em hebraico, porque o hebraico era usado na sinagoga, mas só na sinagoga. O hebraico já naquele tempo era uma língua morta desde o exílio babilônico, que não era mais uma língua falada, né? O aramaico tomou esse lugar e Marcos e Mateus são das sete falas da cruz, essa é a única que está em dois evangelhos, que é Sim, Marcos sim. e Mateus, né? E traz a tradução, porque tanto Marcos e Mateus, eles escreveram o evangelho está em grego, então ele precisava explicar para as pessoas, porque ele transliterou do aramaico, né? Nós chamamos de transliteração, né? E ele Uhum. transliterou. Mas, enfim, esse é um versículo que gerou muita controvérsia lá no início, ainda na igreja primitiva, né? Por exemplo, os gnósticos, quando nós vamos para os gnósticos, e Serino principalmente, foi contemporâneo de João, quando João esteve em Éfeso, já em prisão, né, domiciliar, ele provavelmente encontrou Serino algumas vezes, que era um grande mestre gnóstico. O que era que dizia o gnosticismo, e Serino principalmente? Que Jesus não era homem e Deus, como diz a própria Escritura, né? Que no momento que ele nasceu homem, viveu como homem até os 30 anos, quando foi batizado por João no Jordão. Na descida do Espírito Santo, em forma de pomba, né, que nós vemos ali é que ele havia se tornado homem e Deus. Na cruz, nesse momento, os gnósticos, Serino principalmente, diz que esse bradar, esse grito, né, por que me desamparaste ou por que me abandonaste, como algumas traduções trazem, é porque Deus então havia se retirado de Jesus Cristo e ele ficado somente homem, né, um abandono total e absoluto. Essa é uma heresia gnóstica, né, deixar bem claro aqui, né, pastor? É uma heresia gnóstica que logo vai ser refutada. No início do cristianismo, o gnosticismo vai ser refutado e condenado à sua totalidade, né? Fato é que, nesse momento, nós nos deparamos com o Senhor Jesus Cristo diante da fragilidade humana naquilo que ela tem de mais terrível, que é
a fronteira da morte. Né? Alguém que já teve, que já experimentou essa proximidade da morte, sabe o pavor que isso provoca. Né? O Senhor Jesus já sentiu um pouco no Getsemane, na véspera, né, na quinta-feira, quando Lucas diz que ele suou como se fosse gota de sangue, ou seja, ele começou a ficar, digamos assim, eu vou usar uma palavra para expressar, aterrorizado. Ou seja, chegou um momento que ele disse, não tem jeito, eu vou ter que passar por isso mesmo, né? Não há outra forma. E é interessante, ali é uma luta, nós vemos aquela luta de Jacó, né, com Deus, com o anjo, mas agora nós temos uma luta de Deus, com o próprio Deus, né? O Deus Pai e o Deus Filho, né, numa luta. Tudo isso, pastor, as pessoas muitas vezes esquecem tudo isso, o que por nós. Mas olha, se nós merecemos uma coisa dessa, tem que glorificar esse Deus, não tem? Com Olha certeza. o que o Senhor Jesus passou por nós, né? Por nós. E aí, o que se diz, né? O que os teólogos, os exegetas dizem? Um dos motivos desse abandono. Tem até aqui um texto de Abacuque, né? Abacuque 1, versículo 13, que diz assim: Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Nesse momento, então, o Senhor Jesus Cristo carrega sobre si, de maneira existencialmente, visivelmente forte, o pecado de toda a humanidade, desde Adão até aqueles que ainda virão no tempo futuro, depois de nós que estamos aqui. Então, aquele momento, o que se diz é que, diante daquele, embora ele sendo Deus, embora Deus não o tenha abandonado, no sentido de deixar, como pensavam os heréticos, gnósticos, mas é como se naquele momento Deus tivesse feito assim, eu vou usar uma expressão humana para a gente entender, como se ele tivesse feito, não dou conta nem de olhar para tanto pecado numa pessoa só. Assim, eu não dou conta de olhar. Foi mais ou menos uma expressão assim. E pensando nisso que você está colocando aí, Tazan, eu estava há pouco lendo o Hendricks, né, que é um dos comentaristas bem conhecidos entre nós, bastante traduzido para a gente. A nossa editora, inclusive, traduziu vários dos comentários dele. Aí ele perguntando, inclusive, essa questão: como é que é esse negócio? Como pode Deus abandonar Deus? Né? E aí ele vai trabalhar em determinado momento na perspectiva de que a resposta é que possível, né? É que Deus abandonou a natureza humana de seu filho, né? E mesmo assim num sentido limitado. Exato, porque ele não deixou de ser Deus. Isso, né? Mas é uma expressão que me parece remete aos horrores da morte que o nosso Redentor passou ou enfrentou, né? Porque nós temos que pensar e expor para as pessoas que estão nos acompanhando que a morte de Jesus não foi como às vezes acontece, a gente vê nos filmes ou toma consciência dos países que executam pessoas, né? Depois lá no enfileirado, dão um tiro na nuca e a pessoa cai lá e morre. Nós temos que pensar aqui em horas e horas de intensa agonia, né? A gente tem que lembrar que na quinta-feira anterior ele praticamente não dormiu, porque ele esteve ali naquela questão entre Pilatos e o sumo sacerdote, um interroga, manda para o outro, e nesse trajeto aí há muito sofrimento, né? Ele é surrado, ele é cuspido, batem nele, rasgam a sua carne. Né? Porque houve também uma surra moral, a ridicularização pública, né? Sim, sim. E isso também afeta o emocional, né, o moral da pessoa. Mas aí pense na questão do sofrimento físico em si, né? Então, toda uma noite sendo surrado, sendo humilhado, sendo batido forte nele. Não foi simplesmente uns tapas, né?
Mas o romano ele usava um instrumento que quando batia nas costas ou na pele da pessoa, aquilo rasgava, né? Isso. Tinha, Rasgava, aí era vocês pensam, uma espécie de, tinha uma bolazinha de ferro metálica, como se fosse cheia de pregos. sim, e aquilo então era terrível. Agora, veja só, quando a gente leva um dia desses eu estava tentando chupar uma laranja aqui em casa, a moda antiga, né? Você já chupou laranja cortando em quatro, Isso, né? E isso. aí, num daqueles cortes, eu dei uma errada e a faca pegou no dedo, O dedo. né? E aquilo me doeu bastante na hora, mas ficou doendo o dia inteiro e até o dia seguinte, né? Então, agora, isso é um pequeno cortezinho que eu mesmo fiz. Isso. Agora imagine aí você estar com o seu corpo sangrando por esse instrumento que você colocou aí, numa espécie de azarrogue, ou que batia e rasgava Isso. a pele da pessoa. Isso na noite anterior, no dia anterior. E aquilo ali, ele lá exposto agora na cruz, certamente aquilo doendo bastante, né? Talvez não mais sangrando, mas moscas, talvez ali, não sei se tem mosca na Palestina, Tem muito ali. né? Então aqueles insetos, aqueles bichos ali sobre ele, nas suas costas, no seu pé, nos seus punhos, na sua cabeça, né? Porque isso também tinha ferida de sangue ali. Então, foi uma agonia intensa, né? E se a gente olhar a crucificação, da crucificação até a morte, propriamente dita, nós vamos ter pelo menos 6 horas aí Isso. dele pregado no madeiro, né? Aqui, por exemplo, depois do meio-dia, da sexta hora, né? A 3 é a nona hora. Depois do meio-dia houve trevas, né, na terra, ficou tudo escuro. Então, o clima era de um filme de terror desses que a gente não consegue dormir depois. Só que era ele que estava ali, né? E os pregos, tanto, pastor, que assim tinha alguns casos de crucificados que ficavam um dia, 2 dias agonizando, né, sem morrer, né, agonizando ali, e eles morriam sufocados, sem poder respirar, porque o corpo pregado na cruz, o corpo pendia para frente e fechava todo o sistema respiratório. Então, além das dores, ele estava tendo dificuldade de respirar. E tem um detalhe interessante, consciente. Consciente. Uhum. Quando ele, por exemplo, quando ele diz que tem sede, que o soldado leva ali vinagre e tal, às vezes a gente pensa muito, nossa, mas aquilo foi um gesto de maldade, e ele rejeita. Aquilo foi um gesto de maldade, logo vinagre. Na verdade, naquele vinagre tinha costumeiramente, nós vemos isso em relatos da época, vemos em Joséfo, por exemplo, na história judaica, né, de Joséfo, na verdade, tinha ungüentos ali dentro, ervas anestésicas. Então, o soldado não foi um gesto de maldade, não. Na verdade, foi um gesto de misericórdia. O que era que os soldados faziam? Davam aquela bebida que continha álcool também, dava aquela bebida ao crucificado para ele não sentir tantas dores, para ele não padecer tanto. E o Senhor Jesus rejeita, não porque era vinagre e ele achou o gosto ruim, porque ele estava ali para sofrer todas as consequências, mas era para que, tomando um anestésico, digamos assim, ele não perdesse a consciência, ainda que parcialmente, que ele ficasse anestesiado e não sentisse aquelas dores. Então, Uhum. é muito difícil, é uma situação realmente assim muito difícil imaginar que ele é o filho de Deus. Então, esse Deus, né, tirar o rosto, vamos dizer assim, da sua natureza humana e deixá-lo entregue à miséria humana mesmo, né, que o máximo da miséria humana é a morte. Ali nós chegamos no suprassumo as consequências do pecado de Adão e Eva. O suprassumo daquelas consequências consiste na morte, né? Que é essa separação de corpo
e espírito, né? Corpo e alma, né? Essa cisão que há. Então é um momento muito difícil que nem sempre nós refletimos na sua verdadeira dimensão, profundidade, né? Uhum. Muito bem, Tazan. Então a gente olha para essa questão, e aí eu mencionei há pouco o Hendrix, né? E em um dos comentários dessa série, nem todos foram do Hendrix, né? Porque ele Isso. falece e o seu pupilo dá sequência. É. Mas no comentário do Evangelho de Marcos, nessa parte do verso 34, que o nosso texto está em Mateus 27, 56, né? 46, e também em Marcos 15, 34. E ele traz o título assim: O Grito da Agonia. Não é interessante pensar nisso, a questão do grito da agonia. E é interessante perceber como que o nosso Senhor Jesus, ele, durante toda a sua vida, a gente percebe ele valorizando, mencionando, vivendo o Antigo Testamento, vivendo a escritura que ele tinha. Né? Pensar que o Novo Testamento não existia ainda, estava por ser escrito. Estava Né? sendo escrito nele, né? Nele, Ele é isso, quem isso. começa a escrever com a vida dele, né? Digamos Isso, assim. isso. E só depois que ele morre, alguns anos depois, é que colocam no papel, né? Como nós temos na atualidade. E aí o que eu ia mencionar é o fato de que ele, o tempo todo, ele utiliza, ele valoriza, ele encarna a Escritura, né? Por exemplo, quando ele está sendo tentado por Satanás, a gente percebe ali em vários momentos ele dizendo ou recitando a Escritura, né? Satanás dizia uma coisa, dizia está escrito, e ele vai rebatendo com a palavra. Quando os seus inimigos, né, os sacerdotes e outros judeus também o confrontam, né, o desafiam, ele também usa a escritura. E agora, na hora da sua morte, né, com essa consciência que você menciona, ele novamente cita a escritura, né? Ou seja, Né? prossiga, não ouvi. Ele o tempo todo ele fica citando a escritura. É interessante quando você falou da questão dos fariseus, por exemplo, quando os fariseus quando vão arguir, né, Jesus, quando vão debater com ele, eles sempre citam assim, os antigos, né, os antigos dizem isso, isso e isso, os antigos fazem assim, e aí Jesus Cristo responde com a escritura. Moisés diz tal coisa, né, se referindo à Torá, né, ao Pentateuco, ou os escritos, ou os salmos, né, ele se referindo ao que nós conhecemos como os livros poéticos, né, que aliás nós vemos que que esse conjunto de livros do Antigo Testamento já estava formado justamente por essas falas dele. Ele Sim, cita, sim. e ele sai citando, ele cita de Gênesis, por exemplo, quando relembra Abel, ele cita até Zacarias, por exemplo. Então ele conhecia né, tudo, né? E responde, e ele tem a plena consciência que ele é o cumprimento de todas aquelas profecias, né? Ele é o Uhum. cumprimento. Mas o Salmo 22 também é muito interessante quando nós lemos esse salmo todo, né? Porque, muito embora seja um salmo que começa, né, com esse grito de desespero, mas é um salmo que, à medida que vai caminhando, nós vemos que por exemplo, o finalzinho do salmo, né? Vós que temeis o Senhor, louvai-o, né? É algo assim interessante, pastor, que eu observo nos Salmos, e isso também em Senhor Jesus Cristo, porque, veja bem, qual é a diferença entre, no caso desse discurso, né? Eu vou para o próprio Salmo. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Bom, até aqui é um texto, está um texto genérico e que não tem muita diferença esse texto. Nós não sabemos por esse versículo se essa pessoa é crente ou se é uma pessoa que blasfema contra Deus. Uhum. Temos ainda. Quando nós vemos o Salmo no seu
né, o Salmo completamente, nós vemos que, na verdade, embora se trata de um crente, nós temos plena consciência disso, porque embora ele sinta, o salmista, né, sinta o abandono de Deus, Davi, né, embora ele imagine, mas Deus parece que me abandonou, e Davi viveu momentos difíceis, né, de perseguição e tudo, mas aí ele, como ele é um crente, ele toma consciência e diz: vós que temei o Senhor, louvai-o, todos vós filhos de Jacó, glorificai-o. Então, quando o Senhor Jesus pronunciou este versículo do Salmo, ele tinha consciência de todo o Salmo, por isso que ele se entrega ao Pai. Porque mesmo Uhum. nesse momento, se ele quisesse romper as amarras e julgar o mundo naquele momento, sem passar pela morte, vamos dizer assim, em tese, ele tinha poder para isso, porque ele nunca deixou de ser Deus, né? Sim, sim. No entanto, ele tinha, quer dizer, ele tinha consciência de todo esse salmo ao submeter-se, né? Embora ele clame, mas ele se submete à vontade de Deus até a morte, e morte de cruz, como diz Paulo, né? Sim, sim. E pensando aí um pouco, Tazão, nesse Salmo 22, inclusive eu tenho grifado aqui, tenho grifado vários versículos desse Salmo, é um Salmo que eu gosto muito, né? Embora muita gente, a gente lê muito o 23, que é logo depois, né? Isso. Mas, mas o 22, ele é precioso, é um salmo de Davi, nós sabemos, mas é um salmo messiânico, que Deus vai usar Davi lá muitos anos antes para escrever essa preciosidade. E eu quero mencionar aqui como que alguns desses versos se aplicam, se encaixam, como se Davi estivesse escrevendo esse salmo diante da cruz. É como se Davi, pastor, tivesse, vamos pensar, alguém fazendo uma live, alguém fazendo, porque tem gente para isso hoje, né? E sempre teve alguém fazendo uma live da crucificação e Davi fazendo um poema, escrevendo o que ele estava vendo diante de si. Continue aí, leia aí. Aí eu ia mencionar, por exemplo, as outras falas do Senhor Jesus, né, como o Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E na sequência desta passagem, que Lucas registra com maestria, né, no capítulo 23, versos 34 até o verso 43, né, e até o 46, Lucas, na verdade, vai ser aquele que vai trazer três dessas falas do Senhor Jesus para a gente, né? Lucas traz três, João traz mais três, e Mateus e Marcos trazem uma, né? Dessas falas, que é a que nós estamos tratando aqui. Só que Davi, ele coloca de uma forma muito especial o que acontece, por exemplo, na sequência da primeira fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por exemplo, no verso 7 do Salmo 22, diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Por exemplo, os versos 7 e 8, eles estão descritos por Lucas, lá no capítulo 23, na sequência da primeira fala do Senhor Jesus, quando os soldados estão zombando dele, quando o povo está zombando dele, né? Deixa eu só ler aqui rapidamente. Pastor, enquanto você acha, só uma coisa, o versículo 18. Repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Que é a sequência do 34 de Lucas, que diz assim: olha, tudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O verso que você acabou de ler aí. Isso. Né? Aí depois vem o seguinte, o verso 35 de Lucas 23. O povo estava ali e tudo observava, a tudo observava. Também as autoridades zombavam dele, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se de fato és o Cristo, o escolhido de Deus. Ou seja, de uma certa forma, aliás, os soldados, verso 36, diz assim:
Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, há uma relação muito próxima com esse Salmo 22 que nós estamos é, trabalhando intercambiavelmente. Outras questões que me chamam a atenção é o verso 14 do Salmo 22, que diz assim, aliás, o 12 ainda, né? Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Uma referência às autoridades, aos soldados ali presentes, né? Trucidaram, né? Como? E que literalmente trucidaram o Sim, corpo sim, dele, né? como a gente... Agora tem uma outra questão interessante, é o verso 14, tá? Esse eu acho fantástico. Ele diz assim: derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Né? Você falou há pouco que às vezes a morte de cruz ela poderia demorar horas, talvez até dias, né? De um Isso. dia para o outro, dependendo do vigor do condenado ou algo do tipo. Só que naquela Páscoa em especial, os condenados não poderiam passar de determinado horário. Isso. Tinham que morrer de qualquer jeito. Né? Porque senão o E corpo aí, só seria retirado no domingo né, no primeiro dia da semana por causa do Shabat. isso. E aí acontece o cumprimento desse verso, porque eles chegam para os ladrões que estão ao lado do Senhor Jesus e vão acelerar a morte deles, Isso. quebrando-lhe as pernas, né? Quebrando-lhe os E aí, ossos. quando quebra as pernas, aí o corpo pende e ele vai morrer sem respirar, sufocado. Isso, não tem mais a sustentação, E né? Do corpo. E aí, quando eles chegam para quebrar as pernas do Senhor Jesus, para que morresse logo, aí é onde há aquela perfuração, né, de uma lança, e ali já sai o quê? Já sai uma espécie de sangue com água, sangue coagulado, alguma coisa assim, e isso, aí vem lá a sentença, né? Esse já morreu, não precisa mais quebrar suas pernas. isso. Que é o Não é salmo perfeito isso? também, o cumprimento do salmo, né? Sim, sim. O salmo está se cumprindo assim, plena e cabalmente. E aí, é claro, vai chamar lá o médico, né, o especialista, para ver se de fato já Isso. está morto. O legista, Ah, né? no verso 15, ele diz assim: a língua se me apega ao céu da boca, ou seja, tenho sede, que Jesus Isso, vai. É uma outra fala do nosso Senhor, né? Os cães me cercam, a susto de malfeitores me rodeia, ou seja, quem estava ali ao redor, traspassaram-me as mãos e os pés. O 18 você já mencionou, né? isso. Enfim, é um salmo assim, extremamente rico e instrutivo para a gente nesse contexto de Páscoa. É claro que nós temos outras passagens bíblicas que se adequam, por exemplo, eu acho que Isaías 53 cabe muito bem nesse contexto. Completamente. Isaías é outro que a impressão que a gente teve é que ele estava presente a esses acontecimentos, né? Assim como Isaías é preciso também na descrição do servo sofredor, né? Pastor, eu estava só uma curiosidade aqui, porque na iconografia católica, romana, né, nas imagens, tanto né, retratos como estátuas, né, vamos dizer assim, geralmente Jesus, o prego é na mão, na palma da mão, né? Sim, Naquele período ali, o corpo humano ainda não era dividido a nomenclatura, né? Por exemplo, com as partes do braço, dos dedos, né? braço, Então, antebraço e assim por do diante. antebraço, né? Então todos, né, já encontraram pedaços de crucificados, né? Que o prego é aqui, No porque se punho, né? fosse aqui na mão, ele não segurava o peso, ele ia rasgar, então era aqui porque vinha e segurava. Então, quando diz na mão, na verdade é porque todo o braço era chamado mão, né? Não tinha Uhum. essa divisão moderna, que isso vai surgir principalmente com o desenvolvimento já da medicina mesmo, que com as dissecações de cadáveres, principalmente a partir do século
15, 16 que isso começa. Antes não, tudo era braço. Por isso que a iconografia põe o cravo na mão, mas na verdade não foi na mão, foi aqui. Também não foi no pé, é mais ali no tornozelo, né, que segurava, senão rasgava se fosse no pé. Porque imagine um homem, aí vou pensar aqui 70, 75 quilos, como o Senhor tinha perdido, tinha desidratado muito, ele só estava pele e osso, como a gente diz, né? Porque ele teve ali a ceia da Páscoa, mas se comia muito pouco na ceia da Páscoa, ninguém comia muito. Então ele ficou à noite aqui o dia todo, sofreu muito, apanhou muito, então ele desidratou, ele perdeu líquido no corpo e com isso ficou muito magro, né? Mas mesmo assim, vamos pensar aí 75 quilos, algo mais, sei lá, 80, em torno de 75 quilos para cima um pouco. As mãos não suportariam esse peso, ia rasgar, né? Então é uma curiosidade, assim, apenas, né, para a gente perceber isso, né? Mas continue. Deixa eu aproveitar e dar um abraço aqui, para um bom dia para o nosso querido doutor Edmar, está aí com a gente, né? Aí, Tem também Paracatu uma também. irmã minha lá da Paraíba, Rosana, eu vi que ela chegou, É, a né? Rosana, né? O pastor Serginho também, né? O Sérgio Albernaz também está com a gente aí. Rodrigo Santana, né? Vários queridos aí de do Paracatu e outros tantos irmãos e amigos. Parece que a maioria são amigos seus aqui, viu? Vou ter que voltar a falar com você várias vezes assim. E tá É muita isso. gente aqui, mas pessoal, muito obrigado a todos, né? Tem alguns familiares meus também aqui. Tazan, mas o que que a gente pode tirar de lição disso aqui, dessa fala do Senhor Jesus? Nós já vimos que é um texto extremamente difícil, não? Deus meu, por que me abandonastes, né? Ou seja, como pode Deus abandonar Deus? Mas nós já vimos que não há um abandono, né? Um deixar, assim, talvez um virar o rosto, né? Por conta do pecado que está ali, mas, como diz o comentarista, é o grito da agonia, né? Mesmo o Filho de Deus, ele está ali agora agonizando. E acrescenta um pouquinho para a gente, vamos pensar um pouquinho. Seria uma agonia apenas pelo sofrimento físico, que a gente já sabe estava sendo intenso e se intensificando mais, porque está chegando a hora da morte. Nós já estamos aqui pelo menos umas 3 horas de crucificação, já caminhando aí para a quarta, talvez quinta hora, entrando no momento das trevas. Então, ou será que a gente pode pensar em algo maior do que simplesmente ou do que apenas o sofrimento físico? Eu penso que é muito mais do que o sofrimento físico, né? É mesmo a questão existencial, porque, na verdade, pastor Gedifan, o Senhor viveu naquele momento, só que ele teve consciência, né? E o homem, né, a mulher, ele não tem uma consciência clara disso, ele vai ter essa consciência clara quando, de fato, ele se rende a Jesus. No seguinte sentido, aquele é o estado de todas as pessoas que vivem distantes da presença de Deus, desse estar entregue, né? Paulo em Efésios, né, lembra, né? Olha, vocês antes viviam entregues a paixões, vocês viviam até é o único versículo da Bíblia que usa o termo ateu, né? Paulo diz: vocês viviam como se não existisse Deus. Era assim que vocês viviam. Na verdade, esse é o estado da humanidade. Mas é uma humanidade que não tem consciência, porque justamente ela ainda não experimentou esse estar com Deus como o Senhor experimentava de uma forma tão particular. Porque mesmo ele sendo Deus, ele orava. Nós vemos principalmente Lucas, né? Quantas vezes o Senhor se recolhia sozinho em oração, né? Agora mesmo, né, na véspera, ele ora, né? Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice e tudo, né? Então, ele foi quem experimentou Deus de uma forma singular em toda a história sagrada, em toda a história da humanidade. E nesse momento, então, eu penso que essa dor também não é só física, mas é essa dor espiritual de colocar-se no lugar daquele que teve
a experiência de Deus virar o rosto para ele, deixar entregue à própria miséria, né? E aqui há uma miséria que transcende a questão biológica, é mesmo a questão espiritual. Claro, a gente repete, né? Deus não o abandonou no sentido concreto, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento, como pensavam os gnósticos, né? Mas ele sentiu o peso da ira de Deus. Talvez essa seja a palavra mais apropriada, né? Ali ele viu a ira de Deus e, veja bem, aquilo que o Senhor sentiu naquele momento é aquilo que sentirão todos aqueles que experimentarão a ira de Deus quando forem chamados à presença de Deus, aqueles que não se renderam a Jesus Cristo, aqueles que viveram como se Deus não existisse, como se o Senhor não existisse. Porque às vezes a gente pensa, né, quando pensa a situação do inferno, há muita alegoria, né? Mas ali os que foram condenados, né, digamos assim, é justamente aquela pessoa que tem sobre si a ira de Deus permanente. Então ali o Senhor experimenta a ira de Deus, né, contra o pecado, contra a humanidade humana, de forma forte que ele o sente pela humanidade inteira, sabe? Então eu penso que vai muito além da dor física, né? Vai mesmo esse abandono, é o grito, né, daquele homem que, embora Deus e homem, mas é um homem também que sente esse estado tão desprezível que, na verdade, todos nós vivemos, né, que a humanidade vive, e que se toma consciência dele no momento que você se percebe pecador, aí você toma consciência, puxa vida, mas então essa é minha situação, né? Esse é o meu estado, né? Porque tem algo que eu acho muito interessante, assim, às vezes a gente, quando imagina o perdido, ou popularmente, né, nas nossas igrejas, a gente sempre imagina a pessoa perdida, aquela pessoa, pastor, que vive nos bares, bebendo, que usa droga, que é um bandido, que vive com mulherada, que só vive fazendo coisa errada. Não. Perdido é todo aquele que está longe de Cristo, ainda que ele socialmente tenha uma vida incorrigível. Ainda que socialmente seja bom esposo, seja bom pai, seja bom patrão ou bom empregado, ainda que ele seja um intelectual importante, ainda que ele seja um profissional respeitado, mas se essa pessoa vive longe de Cristo, ela está nesse estágio aqui de completo abandono, e a ela não restará outra realidade a não ser a ira de Deus. A gente sempre pensa, acha que... E aí, por que é que muita gente fica confortável e não se rende a Jesus? Porque ele se avalia assim, não, ele olha os 10 mandamentos, vamos para os 10 mandamentos, vamos pensar, né, principalmente aqueles que se tratam do relacionamento humano. Ele diz assim, bom, eu nunca matei, nunca roubei, eu até cuido bem de meus pais, né? Eu não fico cobiçando, eu sou um empresário, eu pago meus impostos, eu não fico cobiçando, não fico passando a perna em ninguém. Para que? Qual é a importância de Jesus na minha vida? Eu vou continuar desse jeito, E né? aí a gente acaba pensando que a salvação é um mérito, é o que eu adquiro com o meu modo de viver. Isso. Entra a questão do mérito. O que é que a pessoa se olha e diz, não, eu já vivo bem o suficiente, eu não preciso. E não é Uhum, mérito. Ou seja, todo aquele que vive longe de Cristo, longe de Deus, dessa experiência profunda, desse entregar-se, está nessa situação aqui do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não percebe. Ele está uhum, bonito, lustroso, com dinheiro no bolso e no banco, mas na verdade ele está podre, porque a única possibilidade de cura é Jesus Cristo, não tem outra, não existe outra, né? Então, o perdido é todo aquele que está longe de Cristo, e não somente aquele que está entregue aos vícios, digamos assim, de uma forma mais ampla. uhum.
E aí isso me faz pensar na carta que o Senhor Jesus escreve, né, a uma das 7 igrejas lá, quando ela diz assim: olha, eu sou rico, abastado, não tenho falta de nada, né? Aí o Senhor Jesus: olha, tu és um pobre, tu és um miserável, tu és um cego, tu és um nu. Ou seja, nada disso importa Isso. para Deus ou para uma vida com Deus, para a salvação, né? Então, isso está lá em Apocalipse. Tazan, doutor Edmar coloca o seguinte: Ah, o brado de meu pai, por que me desamparastes? Não seria do homem, ou seja, o brado do homem? isso. Nós até falamos um pouquinho disso, né? Uhum, Vamos tentar aqui. É claro, ele ali, eu já respondi um pouco, né? Porque quando o pastor Jedivan pergunta se é apenas em relação à dor, ao sofrimento físico, eu digo que é também do ponto de vista existencial. É nessa linha, Edmar, ou seja, ele tem essa consciência, né, do Pai, da ira de Deus, e que paira essa ira sobre todos os homens, sobre todas as pessoas que não aceitam o evangelho, que vivem fora do evangelho, porque nós continuamos com essa situação, continuamos do mesmo jeito. A diferença, né, a nossa situação de pecado é a mesma da situação daquele que não crê. A diferença é que o nosso está sendo pago aqui nesse momento, está em processo. Ele está diante do gerente do banco, negociando nossa dívida com a própria vida dele, para não sermos mortos, né? Mas nossa uhum, dívida permanece, está lá. A dívida permanece. Nós continuamos em pecado, né? Embora salvos em Cristo, mas ele quita essa dívida, né? Ele está diante ali. Então ele tem consciência, que é o que eu disse, que nós só vamos ter parte dessa consciência quando nos entregamos a Cristo e percebemos então o estado que nós vivíamos, ainda que moralmente, que socialmente, nós não nos enquadrássemos no perfil de perdido que às vezes as pessoas pintam, né? Digamos assim. uhum. Mas fala aí, pastor Jedivan. Tazan, eu ia dizer que o papo é bom, mas o nosso tempo já está quase indo embora. Nós temos aqui 7 minutos para a gente finalizar essa nossa fala, né? E eu penso que nós estamos refletir sobre esta e as outras falas do Senhor Jesus. E eu estou fazendo isso desde ontem, vou continuar até a noite de hoje com outros colegas, se Deus permitir. Deve nos fazer pensar na importância da Páscoa, na necessidade daquilo que aconteceu lá atrás, né? Porque se não fosse a cruz, não teria cristianismo, não teria salvação, não teríamos esperança dos céus, não teríamos sido transformados pelo Senhor. E lembrar que tudo aquilo que o Senhor passou foi por mim, foi por você, foi pela humanidade, né? Nós vamos tratar em uma das falas, que é a questão do estar consumado, onde também tem a ver com a justiça de Deus, né? Satisfazer a justiça de Deus, mas tem também a questão da nossa salvação. Então, todo aquele sofrimento, nós temos que pensar que está relacionado à nossa maldade, à nossa indignidade, né? À nossa pecaminosidade. Então, olhar que Jesus está ali não por ele, Isso. mas é como se eu lá estivesse. Pelo menos eu preciso me perceber dessa forma. Isso. Porque ele morre por mim. A cruz era o meu lugar, era o teu lugar, o nosso lugar. E como você colocou, esse sofrimento que Cristo passou, né, ele é retirado de nós porque Jesus assume o nosso lugar. E aí a gente entende o conceito, né, de redenção, de morte substitutiva da Isso. pessoa de Cristo, né? Então ele morre como nosso, Imitação da justiça de Cristo, né? a imputação da justiça, né? E aí vem a questão da declaração da justiça também para nós, né? A justificação pela fé Isso. nesse Senhor Jesus. Mas, Tazão, eu quero deixar aí esses próximos 3, 4 minutos para você fechar aí, já agradecendo as pessoas que participaram conosco. Só explicando ao pessoal, é que o Instagram, ele limita a 1 hora de live, né? Então, eles cortam automaticamente. Então, a gente vai fechar aí, mas
Usa a palavra, por favor, Tazan. Pastor, primeiro o seguinte, eu quero, inicialmente lhe agradecer pelo convite e quero dizer o seguinte, que eu nunca tinha feito, viu? É assim, eu nunca tinha feito, eu sabia, como usava o Instagram, tanto que eu tenho Instagram, mas eu nunca tinha usado o Instagram para uma live. E aí, eu gostei e quero me colocar à sua disposição sempre que você quiser, nesse período e fora desse período, algum bate-papo, a gente pensar algum tema, alguma coisa assim que possa conversar, eu me coloco à disposição, viu? Eu acho que isso faz bem, me fez muito bem estar aqui, conversando, né? Mas aí, voltando aqui, eu penso assim que essa semana, claro, essa semana a gente precisa ter muito consciente que nós estamos nos lembrando de um fato histórico e que nós não estamos revivendo esse fato histórico. Não é? Ele não é revivido nesse período. Então, por mais que se algumas cidades fazem representações da paixão, representações teatrais da paixão, tudo isso, mas isso não revive aquilo que Cristo viveu, é um fato histórico, que ele viveu de uma vez por toda, de forma definitiva, pronto e acabou, neste sentido. Mas qual é a importância de um momento desse? Esses dias o senhor tem feito isso aí, e eu aqui também, nós precisamos relembrar, é como memorial. Vamos nos lembrar, porque, pastor, as pessoas têm memória muito curta. As pessoas têm memória muito curta. Interessante, eu fui aprender isso na própria Bíblia. Eu costumo brincar que se a gente fosse tirar da Bíblia todos os textos repetidos, nós ficaríamos com muito pouquinha coisa na Bíblia, Tudo mais é repetindo, lembrando, Então, que essa experiência possa ser vivida em outros momentos. Agradecer a todos os que estavam aqui conosco, que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesses dias, enfim, poder nos lembrar de tudo isso que o Senhor viveu por nós. Então, eu quero agradecer também aos participantes, dizer a vocês que, se Deus permitir, nós vamos estar de volta às 3 da tarde com o pastor Gessé Rios. A gente está vendo, ele está com um problema de internet lá na África do Sul, mas caso consiga resolver, nós vamos conversar com ele. Se não, eu vou estar conversando com você ou com algum outro colega sobre a próxima fala do Redentor. Para você que nos acompanhou aqui, essa live ela fica durante 24 horas no Story. Então, se alguém quiser ver, clica lá no meu Story, ela fica gravada por 24 horas. Então, até amanhã de manhã dá para a gente rever, tá bom? E Tazan, agradecer também a você pela disponibilidade. E vamos sim marcar qualquer outro momento, ou eu chamando, ou você chamando, a gente combina, a gente dialoga para a honra e glória do nosso grande e eterno Deus, tá bom? Faça uma oração em 1 minuto antes que cortem a gente. Tá. Deus bendito, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por todas essas tecnologias que o Senhor nos proporcionou, para mesmo assim distantes, nós podermos compreender muito mais de Ti e de tudo que o Senhor fez por cada um de nós, em nome de Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, Tazan, forte abraço, grande abraço aos nossos amigos também e até a próxima. Até.